Olá, amados, que a paz do Senhor seja derramada em cada coração. Nós estamos em nossa série de mensagens tratando sobre evangelismo. E nós trazemos para a meditação nessa oportunidade o texto em 1 Coríntios, capítulo 9, verso de 19 até o verso 27. Eu trago como título para esta mensagem Evangelismo, um chamado divino. O nosso texto diz assim, a leitura é um pouco extensa, mas vale a pena fazê-la. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei, ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa certa, assim combato, não como combatendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ser reprovado. Os versículos de 19 ao 22 são muitas vezes usados para defender uma abordagem evangelística que atrai os descrentes para as igrejas, por conta de fazer tudo com todos, né? Ou ser como todos. Então muitos têm distorcido aquilo que na verdade o apóstolo Paulo está nos ensinando. Isso é irônico, essa prática, porque é justamente ao contrário daquilo que Paulo nos ensina no capítulo 9. Paulo acreditava que o amor, ele limita nossa liberdade, não a expande. Essa é a ideia. O nosso amor limita a liberdade e não expande a nossa liberdade. O apóstolo ensina que os fins, ele não ensina que os fins justificam os meios. Os métodos carnais jamais devem ser usados para criar um terreno comum com os descrentes. Muito pelo contrário. Paulo destaca que ele restringia sua liberdade cristã, se necessário fosse, para alcançar aqueles que eram exageradamente rígidos, por exemplo, os que eram mais fracos na fé. Então fica absolutamente claro, pelo contexto dessa passagem, também pelos outros ensinamentos do apóstolo Paulo, que Paulo jamais abonaria uma conduta carnal. Ele não faria isso com meio para alcançar os perdidos. Os coríntios, eles queriam saber se o cristão tinha liberdade para fazer algumas coisas questionáveis. E Paulo diz até que eles poderiam fazer, teriam essa liberdade, mas arriscavam-se a fazer com que outras pessoas tropeçassem. Portanto, um evangelista, aquele que prega o evangelho, aquele que leva a semente, ele deve limitar a sua responsabilidade por amor ao próximo, para que o outro não tropece, para que o outro não se escandalize. É isso que nos ensina o apóstolo Paulo. De fato, toda esta seção de 1 Coríntios 9, de 19 a 27, é um exemplo de quanto Paulo sacrificou a sua liberdade cristã para alcançar aqueles que ainda não tinham tal liberdade. Grande parte do capítulo mostra exemplos específicos de como Paulo limitava a sua liberdade. Por exemplo, Paulo tinha o direito de casar-se, mas ele recusou-se em fazê-lo. Paulo tinha o direito de ser sustentado, de ser pago pelas igrejas, mas ele continuou trabalhando para sustentar seu próprio ministério. Na verdade, no capítulo 8, Paulo disse que o cristão tem o direito até de comer comida sacrificada a ídolos, mas que muitas vezes é mais sábio se abster disso. 8 versos de 4 e 5.
Paulo tinha liberdade para fazer o que queria, desde que moralmente correto, mas tornou-se escravo de todos a fim de ganhá-los para Cristo. No que pode ser descrito como um sacrifício premeditado, ele decidiu abrir mão de sua liberdade para ganhar pessoas para Cristo. A lição na passagem, portanto, não é que nós devemos nos tornar como o mundo, fazendo aquilo que o mundo faz, mas a lição é limitar a nossa liberdade para evitar que desnecessariamente as pessoas se afastem de Jesus Cristo. A sessão em estudo é uma apologia da razão de Paulo ser tão apaixonado pelo evangelismo. Ele expressou suas intenções evangelísticas em 4 frases nessa passagem. Ele diz assim: ele se sacrificaria a fim de ganhar o maior número de pessoas possível, verso 19. Ele se sacrificaria a fim de ganhar os judeus, se sacrificaria para ganhar os que vivem fora do regime da lei, e se sacrificaria com o fim de ganhar os mais fracos. Nós podemos dividir essa sessão em 3 pontos. Primeiro ponto, convicção de chamada. Verso 19. O verso diz assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. O apóstolo Paulo, sem dúvida, é um dos maiores exemplos, se não o maior exemplo de evangelista no Novo Testamento. O evangelismo pulsava no seu coração, o evangelismo saltava de sua vida. A vida de Paulo era evangelismo. No final do seu ministério, o evangelho havia lançado igrejas gentílicas por todo o Império Romano. Paulo tinha certeza de sua convicção, tinha certeza de sua chamada. Vejamos algumas características desse chamado. Primeiro, ter convicção de sua missão. Paulo exclamou: ai de mim se não pregar o evangelho. 1 Coríntios 9, verso 16. Ele sabia que Deus o chamara para proclamar o evangelho aos outros. Ele sabia que Deus o havia convocado. E a necessidade das pessoas de receberem esse evangelho, e essa necessidade era sua responsabilidade. Era a responsabilidade que Paulo tinha. Deus o enviara para levar o evangelho aos gentios. E Paulo tinha um senso divino do seu chamado para evangelizar. Assim, Paulo tinha convicção de sua missão. Outra característica do evangelista é que ele deve ser fiel à mensagem do evangelho. Paulo era evangelista efetivo porque ele se mantinha numa mensagem certa. Paulo não abria mão de pregar o evangelho puro. Na verdade, 2 Timóteo 4,17 diz que o Senhor fortaleceu Paulo para que em seu evangelismo o evangelho fosse proclamado plenamente com inteireza. Queridos, Paulo não tolerava qualquer variação na mensagem proposta. Uma das razões pelas quais as pessoas falham em ter efeito em sua evangelização é que elas estão incertas em relação ao conteúdo do evangelho. Alguns evangelistas não têm convicção daquilo que estão falando, daquilo que estão pregando. Há uma oscilação, mas Paulo se mantinha sempre centrado no evangelho. A terceira característica do evangelista é compreender a urgência do evangelismo. Paulo sabia que todas as pessoas eventualmente terão de comparecer perante o trono do juízo de Cristo para prestar contas do que fez nesta vida. Ele entendia que as pessoas receberiam um galardão, que as pessoas seriam premiadas por sua fidelidade na vida cristã. 2 Coríntios 5:10. Em outras palavras, ele sabia que daria contas de sua vida e de seu serviço. Por essa razão, ele disse que o amor de Cristo constrangia a gastar a vida em busca dos perdidos. Observe, ali no verso 10 de 2 Coríntios 5, que imediatamente após descrever esse julgamento para recompensas, ele escreveu que, à luz desses julgamentos para ele teria como alvo persuadir os homens quanto à verdade
de Jesus. Verso 11 de 2 Coríntios 5. Paulo era motivado ao evangelismo porque ele entendia que seria recompensado, que ele receberia os prêmios que o Senhor havia proposto. Por isso, ele vivia da maneira como ele vivia. Evangelismo pulsava em sua vida. A quarta característica do evangelista é andar no Espírito. O apóstolo Paulo dependia do poder e da direção do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele estava constantemente cheio do Espírito, Efésios 5, verso 18. Que ele conhecia a realidade de ter a mente cheia do conhecimento e da vontade de Deus, Colossenses 1, verso 19. Não havia pecado na vida de Paulo que não fosse arrependido e que não fosse confessado. Não havia nada que pudesse entristecer o Espírito Santo, porque ele estava sempre submisso à vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 5,19. Começando em Atos 13, verso 2, quando o Espírito disse: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado, até o seu eventual martírio, Paulo sempre experimentou o poder do Espírito Santo. Eu creio que essas 4 características são suficientes para nos mostrar o que tornava Paulo um evangelista tão efetivo e o que pode nos tornar tão efetivos também em nosso evangelismo. Entretanto, há por trás dessas razões um princípio de importância vital. Esse princípio governa a metodologia do apóstolo Paulo. Paulo estava disposto a sacrificar tudo em sua vida, se com isso pudesse ganhar mais pessoas para Cristo. Vamos relembrar o verso 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Essa abordagem de evangelismo é uma abordagem popular, porque envolve autonegação. Paulo se tornava escravo de todos voluntariamente. Isso parece um paradoxo, afinal ele estava livre de todos os homens. Como poderia novamente ser escravo? Em Êxodo 21, versos de 1 a 6, onde Moisés ele dá instruções quanto à escravatura em Israel, ele ilustra esse paradoxo. Após 6 anos de serviços, um escravo deveria ser alforriado. E quando ele era alforriado, ele poderia sair, obviamente, daquele trabalho, ou ele poderia permanecer ainda com aquele senhor. Ele teria que dizer: olha, eu não quero ir embora, eu quero continuar servindo ao Senhor agora, não como escravo, mas por amor, por respeito, por dedicação ao Senhor. Então aquele escravo tinha a sua orelha furada, e ali eles colocavam uma sovela naquela orelha. Tendo a sua orelha furada, esse escravo tinha um sinal visível para que todos pudessem ver que agora ele era servo por amor. Ele seria um escravo voluntário e não por obrigação. Ele teve sua liberdade, mas ele a rejeitou pela alegria de continuar servindo aquele Senhor. De modo semelhante, nós, os cristãos, temos a orelha espiritualmente furada. Temos a liberdade de viver conforme quisermos, mas escolhemos ser servos dos não salvos, para ganhar alguns deles para Cristo. Isso não significa que devemos viver como os incrédulos, mas sim que nós deixamos de fazer aquilo que pode ofender os descrentes. Nós precisamos abrir mão da liberdade para proteger o Evangelho. E esse princípio não é exclusividade do apóstolo Paulo. Jesus ensinou: quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Marcos 10, 44. E foi exatamente o que Jesus fez, porque no verso seguinte ele diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Paulo aplicou esse versículo à sua própria vida e tornou-se escravo de todos quantos ele pudesse contactar. Por que Paulo fazia isso? Ele vivia assim para ganhar mais pessoas para Cristo. Esse era o seu alvo. Esse era o seu motivo de vida. Ele tinha plena convicção de sua chamada. 2 Timóteo 2,11 registra: fiel é esta palavra, se morremos com ele, também viveremos com ele. E assim vivia o apóstolo Paulo. Segundo ponto,
uma estratégia divina, versos 20 e 23. E o texto diz: procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei, ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. O apóstolo Paulo tinha uma estratégia bem definida de como desenvolver o seu ministério e assim expandir o Evangelho do Reino. A estratégia era transitar no meio do seu público-alvo sem causar escândalos. Por exemplo, aos judeus que viviam sob a lei, Paulo era judeu. Portanto, ele era aceito nas sinagogas. Paulo ia para as sinagogas. Ele participava de todo aquele cerimonialismo judaico, ainda que estivesse livre daquilo ali. Ele não precisava, ele já era cristão, mas ele ali restringindo a sua liberdade, a fim de ganhar espaço e ter oportunidade de proclamar o Evangelho de Cristo aos judeus. Essa limitação da liberdade não era apenas por causa dos judeus ou por amor aos judeus. Havia casos também quando, por amor aos gentios, Paulo se absteria da liberdade que tinha em Cristo. Ele escreveu ao sem lei como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora da lei. Verso 21. As palavras que começam esse versículo, ao sem lei, indicam exatamente os gentios. Nós temos que pensar que Paulo se referia tanto aos gentios impenitentes, aqueles que ainda estavam perdidos, aqueles que ainda não haviam se convertido, como também aos gentios que já se haviam convertido e que se encontravam na igreja. Em outras palavras, Paulo se conduzia como pagão entre os pagãos, não quanto a questões de conteúdo moral, é claro, mas quanto às questões de costumes. Paulo não estava sugerindo a violação da lei moral de Deus, mas como ele mesmo explica, não ser sem lei para com Deus, e sim estar sob a lei de Cristo Jesus. O fato de que Paulo era escravo de Cristo não lhe permitia participar de qualquer coisa que viesse a desonrar ao Senhor. Assim, quando estava entre os gentios, Paulo preferia não fazer aquilo que pudesse ofender os gentios. Por exemplo, quando em Jerusalém, ele seguia os costumes dos judeus. Mas quando em Antioquia, ele seguia os costumes dos gentios em Antioquia. Ele comia com os gentios da mesma maneira que aqueles gentios comiam. Paulo procedia assim para não escandalizá-los e assim endurecer os seus corações ao Evangelho. Há um terceiro grupo que requer a limitação de nossa liberdade. Ele diz assim: fiz-me fraco com os fracos com o fim de ganhar os fracos. Fracos eram aqueles cristãos que eram exageradamente escrupulosos, imaturos em sua fé. Eram cristãos infantis que não compreendiam a sua liberdade em Cristo e que ainda queriam, por exemplo, guardar o sábado, queriam frequentar a sinagoga, manter contato com os rabinos, guardar certos costumes e ter as festas judaicas ainda em seus lares. Na verdade, eles não haviam compreendido a sua liberdade. Esse era um grupo ultrassensível, um grupo legalista. E quando Paulo estava entre eles, ou seja, ele agia exatamente como eles. Ele deixa de lado a sua liberdade para evitar contendas desnecessárias. O apóstolo Paulo era sensível às pessoas para que elas não se ofendessem, a fim de ganhar esses fracos, fortalecendo-os na fé em Cristo Jesus. Assim, para com o judeu, Paulo agia como judeu. E ao gentio, ele agia como gentio. Ao irmão mais fraco na fé, ele agia como se fosse mais fraco. Ele diz: fiz isso porque fiz-me tudo com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Será que o apóstolo Paulo estava comprometendo negativamente a sua fé? De modo algum. É óbvio que não.
Existe diferença entre fazer concessões e limitar a sua liberdade. A diferença está naquilo que não é opcional. Limitar nossa liberdade é vir ao encontro de alguém dentro do seu próprio nível e deixar de lado aquilo que para início de conversa é opcional. Fazer concessões é deixar de lado a verdade ou aceitar falsos ensinamentos. Paulo não procurava agradar aos homens, não modificava sua mensagem para torná-la mais palatável. Se a pessoa a quem Paulo estava evangelizando se ofendia por causa da cruz ou pelas verdades das Escrituras, isso não o preocupava. Mas se a pessoa se ofendesse por algum comportamento cristão, especialmente algo que de início não era necessário, então isso era uma preocupação para o apóstolo Paulo. Por esta razão, cada um de nós que desejamos evangelizar com fidelidade, devemos seguir o exemplo de Paulo, restringindo nossa liberdade em Cristo com o intuito de ganhar os nossos ouvintes. Lembro-me de minha amada mãezinha que já está nos céus com o Senhor. Logo quando ela se converteu, depois de alguns meses ainda de convertida, ela mantinha na sua casa ali ainda um quadro com imagens de alguns santos, a santa da sua devoção, mantinha o seu rosário, o seu terço, e nós gentilmente conversávamos com a nossa mãe ali. Passado alguns meses, finalmente, quando nós chegamos ali em nossa casa, ela nos recebeu com um sorriso e disse: olhe para as paredes, meu filho. E nós olhamos e os quadros tinham desaparecido, e ela disse: finalmente eu me livrei dessas coisas. Agora eu sou, como você diz, eu sou 100% Jesus. Eu acho que é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Não devemos ofender as pessoas, mas devemos amar as pessoas, ensinar o evangelho com calma, com carinho, com amor, com perseverança, para que essas pessoas então possam finalmente compreender e passar a servir Jesus Cristo. Devemos observar que o princípio paulino de abrir mão para ganhar se aplica a situações culturais e não verdades proposicionais. Ele agia de um jeito com o judeu, de outro jeito com o gentil, de outra forma com os crentes mais fracos. E isso não era hipocrisia, porque a sua motivação provinha de um coração sincero, de um coração puro, de um coração estável. Também não era desleixo, porque tais mudanças não estavam ligadas às verdades da palavra do Senhor, mas estavam ligadas a questões culturais. Paulo encerra essa sessão com a seguinte declaração: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. O Evangelho é o anúncio de boas novas, que envolve muito mais do que as verdades iniciais do perdão dos pecados e da mudança de endereço para os céus. Esse Evangelho ele fala também das boas novas da total participação em tudo que Cristo é, em seu estado de glorificação, quando o crente participará de tudo quanto Cristo possui. O Evangelho anuncia o levantamento, o soerguimento dos remidos a uma posição muito superior às dos anjos. Porquanto nós seremos a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Efésios 1, verso 23. O Evangelho, meu querido, é um anúncio de como os homens podem não somente somente voltar a Deus, mas como também podem participar em sua própria natureza. 2 Pedro 1, verso 4. E em favor desse evangelho tão elevado, tão nobre, tão transformador, tão sublime, Paulo fazia tudo. Submetia-se a qualquer adaptação pessoal. Ele não media esforço para ganhar pessoas para Cristo. E esse é um exemplo que nós, sem dúvida, devemos seguir. Ponto 3. Um desejo resoluto, versos de 24 a 27. Ao examinar-se a si mesmo, Paulo conclui: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Essa ousadia o fez proclamar:
Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele tinha confiança em seu Salvador. E essa confiança produziu coragem em seu evangelismo. O apóstolo sabia da necessidade e da urgência na proclamação do Evangelho. Ele sabia do esforço necessário que essa tarefa exige. Por isso, ele faz essa declaração de autocontrole nos versos de 24 a 27. A espécie de autonegação exemplificada por Paulo para o evangelista exigirá sempre autocontrole. Ele explica que para a pessoa realmente limitar a sua liberdade requer disciplina. Por isso ele dá o exemplo do atleta. O evangelista ele terá de abrir mão de algumas liberdades que, de outra forma, ele não precisaria. Então Paulo faz o uso da metáfora do atleta como ilustração. E ele diz, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. O ponto de Paulo aqui é que o atleta tem liberdade para fazer qualquer coisa. O atleta tem liberdade para comer a sobremesa. Não é? Mas ele deixa de lado quando está treinando. Não é que seja errado comer qualquer coisa antes da corrida, mas é que não seria uma ideia inteligente. Não desprezamos os sacrifícios que se requer de um evangelista. É necessário muita disciplina para a aplicação do evangelho. E sendo digno o seu alvo, o sacrifício é imenso que vai ser requerido do evangelista. O evangelismo nesse aspecto não é único. É impossível, por exemplo, o sucesso acadêmico, o sucesso espiritual, o sucesso atlético, sem disciplina, sem autonegação, sabe? De uma forma proporcional à grandeza do alvo que é atingido. O ponto ressaltado por Paulo é que as pessoas não podem ser bem-sucedidas se não pagarem um alto preço. E com certeza, o evangelismo vale o preço do sacrifício. Temos de ser capazes de cortar qualquer coisa em nossa vida que nos impeça de alcançar as pessoas com o evangelho. Os atletas se negam em muitos prazeres legítimos a fim de competir e o fazem por um prêmio que é perecível. Muito mais nós deveríamos fazer para ganhar pessoas para Jesus. Paulo diz, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Quando entendermos que nossa vida ela vai estar sempre repleta de sacrifícios por amor do evangelismo, o nosso alvo então estará claro e a nossa determinação será fortalecida. Isso com certeza produzirá confiança e nitidez em nosso ministério, em nossa missão. É por isso que o apóstolo Paulo diz, assim corro também eu, não sem meta, mas assim luto, não como desferindo golpes no ar. Querido, uma pessoa sem meta, na verdade, não estará correndo em competição nenhuma. Essa falta de objetivo não exige esforço algum. Paulo conhecia seu alvo e estava disposto a sacrificar-se para atingi-lo e, assim, ele se submetia a uma rigorosa disciplina espiritual. Observe como ele narra isso, ele diz, mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão. Desejos mundanos, paixões, carne, qualquer coisa que fosse atrapalhar a sua luta espiritual, qualquer coisa que pudesse lhe roubar a coroa, ele subjugava, ele vencia para alcançar pessoas que ainda não estavam salvas. Por que alguém deve submeter o seu corpo a uma disciplina tão severa? A resposta de Paulo é, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Paulo temia que se ele se recusasse a abrir mão de sua liberdade para alcançar o próximo, ele mesmo seria desqualificado. Paulo entendia a necessidade, a urgência da sua missão.
Ele entendia a qualidade do seu chamado, a importância do seu chamado, e ele estava pronto para cumprir a sua missão. Eu estou concluindo. Existe uma tendência moderna de usar 1 Coríntios 9 para justificar exorbitantes tolerâncias culturais em nome de ser tudo para com todos. Como já dissemos, essa atitude está longe do ponto de Paulo. Porque Paulo descrevia o evangelista como alguém disposto a abrir mão de sua liberdade e não de se aproveitar dessa liberdade. Sabe, os atletas, eles não se empanturram com pizza e Coca-Cola para se identificar com seus fãs. Os cristãos não devem ceder à carne para se misturar com o mundo. Pelo contrário, exercitam o autocontrole por amor de seu testemunho. Nós somos a luz do mundo. E se a luz que há você for trevas, diz a palavra, grandes trevas serão. Tristemente, há muitos no serviço cristão que começaram servindo ao Senhor, mas não subjugaram a carne e acabaram desqualificados. Paulo nos chama para abrir mão de nossa liberdade, ao exercício da disciplina. Paulo nos chama ao autocontrole, nos chama à autonegação, com base no amor, a fim de obter a entrada no coração do descrente e alcançá-lo com o Evangelho. Lembre-se, evangelistas efetivos não aparecem acidentalmente. Evangelistas efetivos são aqueles que se sacrificam a fim de ser usados pelo Senhor. Seja você um evangelista efetivo e que o Senhor mesmo o fortaleça. O Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém.